a respeito da lei e do pecado. A lei do pecado, e fala a respeito também da graça, quer dizer, livre do pecado pela graça. Então vamos lá. Diz assim: que diremos, pois? Verso 1: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Verso 2: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morreram? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos todos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós em novidade de quê? Em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também morreu e viveremos. Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para quem, igreja? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com quem? Para com Deus em Cristo Jesus. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim debaixo do direito da graça. Amém? Bom, aqui os discípulos, o apóstolo Paulo, falava a respeito da morte de Cristo e do batismo pela sua morte, quer dizer, da entrega ao arrependimento, o reconhecimento do seu erro, do seu pecado, das suas transgressões, e entender que Cristo Jesus na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, esse sangue ele nos lava, nos purifica de todo o pecado. Então, quando ele fala aqui de novo nascimento pela morte, a vida que hoje há em nós, ele está falando a vida e novo nascimento que Jesus na cruz conquistou, e pelo sangue dele que nos lavou e nos lava de todo o quê? Pecado. O batismo hoje, ao passarmos pelas águas, isso dá a característica de um novo nascimento, de uma nova criatura, tipo de uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, e pela a lei do batismo nas águas, ela nasce uma nova criatura. Mas o que vai caracterizar isso não é simplesmente o batismo, ao fato da pessoa ter passado nas águas. O que vai caracterizar o novo nascimento
ou uma nova postura de vida, é exatamente o posicionamento da pessoa, aquela posição em que ela se coloca, onde todos veem e dizem: realmente fulano, ciclano mudou, ele é uma outra alguém, uma outra pessoa, quem viu e quem vê. Então ali se caracteriza uma pessoa que realmente nasceu de quem? De Deus. Mas aquele que, mesmo mediante a morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado, o lavar de todo o pecado, ao passar ele pelas águas, digamos, e se arrependeu, mas continuar na sua conduta e postura e posição de caráter, então ali se caracteriza uma pessoa que não morreu ou nasceu de fato e de verdade, mas apenas teve um remorso, e deitou nas águas um pecador seco e levantou um pecador molhado, porque continua a viver a vida da mesma forma. Então ali se caracteriza que não houve o quê? Arrependimento, apenas um ato religioso, e religião não traz salvação. Amém? Como diz no verso de número 4: pois fomos sepultados com ele na morte, pelo quê? Pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em que, igreja? Em novidade de vida. A pessoa que diz ser cristão está na igreja e ela não anda em uma novidade de vida, ali há arrependimento, igreja? Não. Ali há um estado religioso de conduta. A pessoa aprendeu os costumes da igreja, a pessoa aprendeu como se posicionar na igreja. É como um camaleão. Quem conhece aqui o camaleão? Camaleão. Quando ele está em um determinado ambiente, numa pedra, você olha, se você não olhar bem, você não vai identificar. Ele fica da mesma cor daquela pedra. Se colocar ele numa grama verde, ele vai ficar o quê? Enverdecido. Assim também é aquela pessoa que não nasceu de Deus. Ela se caracteriza aos ambientes que ela o quê? Que ela se encontra. E ali a pessoa diz assim: poxa, mas o fulano não é da igreja? Sim, ele é da igreja, mas ele não nasceu de quê? Não nasceu de Deus. Ele não nasceu do Espírito Santo de quem? De Deus. Porque se ele tivesse nascido de Deus, seria semelhante à vontade do Pai, como diz aqui o verso de número 5. Olha o que diz, olha: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua quê? Ressurreição. Quem é que vai ressuscitar para a glória de Deus e viver eternamente com ele? Senão aqueles que andaram com Cristo, aqueles que foram submissos à palavra de Deus aqui nessa terra, e guardaram a vida deles a viver de forma que? Em santidade. Quando pregamos a palavra de Deus, quando abrimos a palavra de Deus e explanamos aquilo que o Espírito Santo ele traz para aquele dia, não é para trazer para vocês uma condenação. O Evangelho de Cristo ele não condena. O próprio Senhor Jesus ele diz lá em João capítulo 3, do verso 17 até o 21, olha, João 3, do
17 até o 21, vamos ler. Bom, quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse. Deus veio julgar e condenar? Não. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? O mundo fosse salvo por ele. Então quer dizer, o Evangelho ele não condena, mas ele julga. O Evangelho ele não traz para você nenhum caminho de perdição, de maldição. Pelo contrário, ele traz bênção. Desde o momento em que você o quê? Dar ouvido ao Evangelho de Cristo. Verso de número 18. Quem nele crê não é o quê? Olha aí, ó. Quem nele crê não é o quê? Julgado. O que não crê já está o quê? Condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Quer dizer, a pessoa ela crê, então a justiça de Deus já está se valendo na vida dela. Mas se ela não crê, então assim como Satanás, o seu demônio já foram julgados e condenados, então essa pessoa também já está o quê? Condenada à morte e viver eternamente atormentada no inferno, porque ela não crê. Verso de número 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Digo, o Senhor Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais a quem? As trevas. O que é treva, pastor? É isso que o mundo lhe proporciona para levar você para a perdição. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Má. O julgamento é este, e a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não mudou, não mudou agora. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece o que, igreja? Todo que pratica o mal aborrece o que? A Deus, e não se chega para a Deus, para a luz, a fim de não serem erguidas as suas o que? As suas obras, como está escrito, nada que estiver oculto que não venha a ser o que? Revelado. Então, hoje, as pessoas, elas de fato, elas se colocam numa posição aonde ela dá legalidade ao inimigo, à treva, ao espírito maligno atuar na vida dela. Como assim? A pessoa, para ela se safrar de algo que pode lhe condenar, ela conta uma mentirinha. Não tem problema não, é só mentirinha. Eu vou me safrar. Eu vou me safrar desse ocorrido, desse problema que eu estou passando. Eu conto uma mentirinha e pronto, acabou. Mas quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quem é ele, o pai da mentira? É o pastor Rogério, vem? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele é o pai da mentira, ele é o autor da mentira. Então, quando a pessoa ela fala mentira, ela está dando legalidade ao diabo a agir aonde? A agir aonde, igreja? Na sua vida. Amém? Então, olha o que diz aqui, ó, o verso 21. Olha o que diz. Quem pratica a verdade aproxima-se de quem? De Deus, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feita em quem? Em Deus. Agora João 8,44, olha o que diz, ó. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou, igreja. Quem nunca se firmou na verdade? O diabo. Ele é homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque dele não há o quê? Como ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai de quem? Pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Quem, por mais que diga assim, eu vou me safrar dessa, eu vou me safrar desse problema, eu vou contar uma mentirinha e está resolvida. Está nada. Agora que a situação piorou, agora que a tua situação vai se tornar de mal a pior, sabe por quê? Porque você deu legalidade, abriu a tua vida para que o pai da mentira lhe entra, para que o diabo lhe entra. Diga, está repreendido. Diga, está
verdade você está se autocondenando, porque o Evangelho, ele confronta com o pecado, com o erro, com a mentira. O Evangelho, ele confronta com aquela pessoa que vive de forma errante, mas ele não condena. Desde o momento em que você se arrepende, desde o momento em que você se coloca no posicionamento diante de Deus, então o Senhor, ele te perdoa e ele tem misericórdia de ti. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, voltando lá em Romanos, verso de número 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho quê? Então eu não posso mais viver na prática daquilo que é errado. Desde o momento em que eu assumi uma fé em Deus, desde o momento em que eu passei ao batismo na água, em que eu quero uma mudança de vida, eu não posso mais viver como o velho quê? O velho homem. Eu tenho que viver de forma que em novidade. O velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos ao pecado como escravo. Amém, igreja? Aquele que se submete à mentira, ao pecado, está sendo escravo dele. Você tem domínio sobre si. Você tem domínio da sua mente quando você diz assim: eu não vou fazer, eu não vou. Deus, nesse momento, ele te sustenta, ele te dá força. Sabe por quê? Porque você optou pela luz, e a luz não pode, e as trevas não podem sobressair sobre a luz. Aonde a luz habita, a treva tem que o quê? A treva tem que sair. Então, quando você diz: eu não vou fazer, eu não vou mentir, me submeter ao erro, ao pecado, você está dizendo: eu opto pela luz da minha vida, e a luz prevalece. Diga glória a Deus. Amém? Abra lá em Gálatas capítulo 2. Olha o que diz. Gálatas capítulo 2. Vamos aqui no 20, diz o que? Logo já não sou eu, isso o apóstolo Paulo dizendo. Ele diz ali em Romanos e agora em Gálatas, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas quem é que vive agora naquele crente? Disse: Deus doou a luz, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, igreja? Então, o cristão, o homem, a mulher de Deus, ele vive pela fé, ele vive na prática da fé. Eu, pastor, luto contra a minha carne. As obras da carne são infinitas. A carne, ela deseja sempre mais. As obras da carne são, além da mentira, a bebedice, a prostituição, o adultério. As obras da carne vai se dando origem a muitas coisas. Mas por que as obras da carne têm estas características? É porque são vontades próprias. É o que eu quero fazer, e eu não domino a minha carne. E se eu não domino a minha carne, eu vou me tornar escravo da minha carne. E quando eu olho para a palavra de Deus e observo, então a palavra vai me confrontar, o Evangelho de Cristo vai me confrontar. E aí é onde muitas pessoas, às vezes, debatem, reclamam e murmuram, porque eles não querem fazer a vontade de quem? De Deus, mas a vontade do quê? Da carne. Porque a carne tem sobressaído e a pessoa não tem dominado a sua carne. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 16, para que a gente seja preciso.
para que não fique nas minhas palavras. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai aonde, igreja? Quando todas as vezes que é aqui Espírito em letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Andai com Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis o quê? Os desejos da carne. Porque a carne limita contra quem? O teu desejo, a tua vontade. Eu quero fazer assim, ninguém me manda, é do meu jeito. É você com a sua vontade, é a sua carne. E a carne limita contra quem? O Espírito. E ambos contra si, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o que? Do vosso querer. Eu tenho que me confrontar com a carne, o meu eu, os meus desejos, porque a carne limita, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sobre a lei. Quer dizer, lei é estado de verdade e de ordenança e de condenação. Se eu ando com Deus no Espírito, então não estou sobre a lei, quer dizer, eu estou caracterizado na vontade do Pai. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha aí, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Amém? Invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não o que? Herdarão o reino de os que tais coisas praticam. Então veja que o diabo hoje é sorrateiro. Ele tem levado muitas pessoas a tomarem decisões conforme os seus próprios desejos carnais. E eles acabam perdendo com quem? Com Deus, porque a obra do Espírito é essa. Olha a obra do Espírito. A pessoa que está com Deus, que anda com Deus, que está sob a vontade de Deus e não a vontade dela, olha o sentido da vida dela: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Amém? Tudo isso é proveniente do Espírito de quem? Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há o quê? Olha aí, a pessoa não está sob um julgamento, porque ela está debaixo da vontade de quem? De Deus. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e o quê? Concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no quê? No Espírito. Não nos deixemos possuir de quê? Vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento de Deus, um servo de Deus, um homem ou uma mulher de quê? De Deus. E é Ele que eu sirvo, e é Ele que eu vou andar em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Glorifique, igreja, bem forte. Nem sempre nós obedecemos ao desejo da palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo. Muitas das vezes damos origem aos desejos da nossa carne, quer dizer, ao nosso eu, às nossas vontades, e deixamos de fazer aquilo que é o certo e o correto. Então, igreja, a partir do momento dessa palavra, em que vem o teu encontro, não para confronto, mas sim para
levá-lo ao discernimento, a fim de que você tome decisões durante todo o percurso da sua vida, e que sejam decisões em espírito, ou quer dizer, conforme a vontade de Deus. Para isso, é preciso você sempre estar em comunhão, em oração, em vida abundantemente com Deus. Amém? Mais uma vez, diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Glorifica Ele. Coloque sua mão no seu coração. Se você até aqui tem lutado contra a sua carne, o seu eu, se até aqui você tem lutado contra as suas próprias vontades, então você vai pedir para Deus: Senhor, me dá força, me dá força, eu quero vencer. Eu vou fazer um breve depoimento aqui de mim mesmo. Eu, quando cheguei no primeiro dia na igreja, o pastor se surpreendeu comigo, porque eu falei: pastor, eu quero me batizar. O pastor falou: calma, irmão, calma. Ele quase falou para ele: você está precipitado. Mas eu falei para ele assim: pastor, se Jesus voltar hoje, aí ele acabou. Porque se eu quero me batizar, e se Jesus voltasse e ele não tivesse me batizado, eu querendo, eu seria salvo. Mas ele seria julgado por isso. E aí, logo seguidamente, eu peguei um maço de cigarro e tinha ainda 2 cigarros. Saí da igreja, fumei, voltando para casa. E em casa eu falei: esse é o último cigarro que eu fumo na minha vida. E eu, naquele momento, depois da janta, fumei e nunca mais botou um cigarro na minha boca. Eu era um rapaz novo e vivia pelo mundo. Finais de semana era noitada, festa, bar, enfim. E quando eu não ia, eles iam me buscar em casa. E aí passavam as meninas baterem no meu portão: vamos lá, estou te esperando lá. E eu falava para elas irem, que eu já estava indo. E até hoje estão me esperando, porque eu decidi a minha vida. Eu decidi viver uma vida com Cristo, uma vida em espírito, e não mais satisfazer o desejo da minha carne. Então eu passei a ter domínio sobre mim, através do poder de Deus. E em 3 meses a minha vida havia mudado, da água para o vinho. Em 3 meses. Hoje nós temos visto pessoas que têm anos e anos na igreja, a vida dela não muda. Não estou dizendo em termos financeiros, não. Eu estou dizendo a forma que a pessoa se coloca, se comporta, o caráter, a personalidade. Ela não muda, a pessoa não muda, porque ela ainda não nasceu de quem? De Deus. Ela ainda não tem domínio sobre o seu eu, a sua vontade. Mas se você se deixar ser envolvida ou envolvido pelo Espírito de Deus, ele vai se apossar da tua vida, e pode ter certeza que a partir de hoje tudo vai mudar. Então, se você tem esse desejo no seu coração, você vai colocar a mão no seu coração e você vai falar para Deus: Senhor, eu quero mudar, eu preciso mudar. Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu não sei, meu Pai, aonde este teu servo, este homem, esta mulher, eu não sei aonde eles necessitam, meu Pai, de uma mudança, mas o Senhor sabe. Talvez eles tenham lutado, meu Pai, até aqui, pedindo ao Senhor, e até então eles não tenham conseguido vencer, meu Pai, os seus próprios desejos, os desejos, meu Deus, da sua carne. Mas a partir de hoje, meu Deus, eu te peço, ajuda eles, meu Pai. Meu Deus, dá força, igreja, peça ao Senhor. Diga: meu Deus, me ajuda, meu Pai. Diga: mudar, meu Pai, a ter uma nova vida. Diga: meu Deus, eu já não quero mais viver da forma em que eu tenho vivido, porque desta forma eu sei que eu estou seguindo o meu
Então venha, meu Deus, me dá força, me ajudar, para que eu possa ter o domínio próprio, meu Pai. O domínio, meu Deus, que vem através do teu poder, meu Pai. Meu Deus, para que eu possa vencer em todas as circunstâncias, meu Pai, da minha vida. Diga, me ajuda, meu Deus. Diga, me dá força, Senhor. Diga no nome do Senhor Jesus. Diga, meu Deus, se há algum mal, meu Deus, que tem feito com que eu venha fazer tudo como eu tenha feito de errado diante do Senhor. Diga, meu Deus, quando eu colocar as minhas mãos sobre o alto da minha cabeça e lançá-la lá para fora, diga que o Senhor vai remover o mal. Igreja, levanta as tuas mãos aos céus. Diga, consagra, abençoa, coloca a virtude de poder. Em nome de Jesus, coloca a mão agora no alto da sua cabeça. Diga, todo mal, diga agora, todo espírito que me faz agir, meu Deus, agindo conforme a vontade da minha carne, o meu eu, seja agora removido, arrancado da minha vida. Diga, para nunca mais voltar. Diga em nome de Jesus. Diga, sai. Mais uma vez, sai. De novo, levante as mãos, ergue a cabeça e diga que a partir de agora seja feita a tua vontade em mim, e que eu tenha força, meu Pai, para sacrificar a minha